Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e vamos trocar uma ideia do São Paulo que será que melhorou mesmo agora que o Zubeldia fez algumas mexidas? Nós temos polêmicas acima de sobra, tá sobrando polêmica, tem tudo aqui para nós discutirmos, por exemplo, tem a expulsão do Zubeldia, tem a expulsão do Caleri, saiu até o áudio do VAR, já vou despedaçar ele com vocês aqui. Nós temos uma questão de jogadores que estão para surgir. O fator Luiz Gustavo, né? Tem também a patrocínio do São Paulo muito gigantesco e a diretoria do Tricolor teria pedido aí um apoio pro Zubeldia, para nós, São Paulinos mesmo, que fomos os que mais criticamos, né? A mudança do São Paulo foi grandiosa, do Zubeldia, e eu acho que vale a pena discutir um Zubeldia aqui agora, se nós podemos ou não confiar que essas mudanças são uma grande de uma tentativa de mexer algumas coisas lá dentro e nós, os São Paulinos, podermos finalmente ter confiança no trabalho do técnico do São Paulo, não é não? Vamos lá então? Então, ó, olha nos meus olhos aqui. Tá olhando? Tá olhando? Tá olhando? Tá beleza. Chega nesse like aí, vai, vamos lá. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Eu faço questão de você por aqui. E eu faço mais questão agora, inclusive, porque ontem eu fiz o vídeo de pós-jogo lá e eu peguei o Caleri, cara, mas não teve massagem, não teve carinho, não teve nada. E aí tiveram uns caras bravos comigo. Aí, Juba, mó decepção você, tô saindo do canal. Demorou. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, ó, vem cá. Quem discorda de mim que o Caleri hoje é um peso morto no São Paulo, me fale dois jogos seguidos que ele jogou bem depois daquela Copa do Brasil 2023. De 2024 pra cá, nós estamos em abril de 2025. Eu mantenho minha posição. Eu quero 2 jogos do Caleri, só 2, que ele jogou bem 2024 e 2025 seguidos, que ele tenha jogado bem pelo São Paulo. E em 2 anos, 1 ano e meio aí, eu quero só 2, só isso. Porque hoje o Caleri, infelizmente, pra mim, ele já era, tá? E aqui é o seguinte, não é nenhum desrespeito com um cara que briga pelo meu time, tá? Da hora, Caleri, gosto muito. Gosto muito. Só que a partida de ontem, ela me colocou muito pra pensar, né? Eu sempre fui relutante também em relação a Caleri. Os caras me tiravam sarro, Caleri é caneludo, e eu sempre brigando pelo Caleri. Muito pelo Caleri. Muito mesmo. Sou fã do Caleri, adoro esse cara aí, velho. Só que o Caleri, eu acho que assim, ciclos acabam. Ciclos se encerram, né? Nós tivemos o ciclo do Trellis, que acabou, tivemos o ciclo do Chaves, que acabou, tô zoando, não vou comparar o Caleri com o Trellis e com o Chaves, não, mas nós tivemos vários ciclos que acabaram. E quando eu olho pro Caleri, o Caleri, na semana passada agora, hoje é segunda, na semana passada, ele deu uma entrevista falando que já tá pra voltar pra Argentina, né? Ele realmente vestiu a camisa do São Paulo, beleza, mas o São Paulo pagou por isso. E ele, não dá pra mudar o fato de que desde a Copa do Brasil de 2023, ele não joga nada pelo São Paulo. E isso minimiza a história do Caleri no São Paulo? Acho que não. Mas também nós não podemos viver de uma Copa do Brasil de 2023 pra sempre. Nós temos que querer algo melhor. O Caleri, sem culpa nenhuma, ele pode estar impactando na ascensão de um cara igual o Rian Francisco. Vocês já pararam pra pensar nisso? Quem é defensor do Caleri? E aqui não é uma caça às bruxas, vamos acabar com esse Caleri, nada disso não. Só que e se o Rian Francisco for o próximo Ibrahimovic? O próximo Batistuta, o próximo Ronaldo Fenômeno? Ele pode ser, ninguém sabe ainda. O que nós sabemos é que hoje o Rian Francisco não tem espaço para jogar porque o Caleri está lá. Agora, quando ele bate um pênalti igual ele bateu contra o Sport lá pro alto, aí ele fica no banco merecidamente, ele mereceu o banco de reservas. Aí do nada, ele pega o jogo agora contra o Atlético Mineiro, onde o São Paulo estava melhor que o Atlético, e ele dá aquela cotovas no cara lá, pra mim, cara, indiscutível. Ele está de má vontade, ele não aceitou ficar no banco. E isso, tudo bem, é a postura dele. Agora eu não vou vir aqui defender o Caleri, porque um dia ele fez um gol contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu defenderia ele se eu achasse que ele merecesse defesa. Hoje eu já não acho. Então eu tô sendo muito sincero com vocês. Pra mim o ciclo do Caleri no São Paulo acabou. Ah, mas é culpa do Zubeldia que a bola não chega, vai acontecer a mesma coisa com o André Silva. Concordo também. Concordo também. O São Paulo não tem jogada trabalhada na frente. Eu concordo. Só que não muda o fato do Caleri ter batido um pênalti pra lua, ter sido expulso de maneira bobalóide e não ter jogado nada por 2 anos praticamente no São Paulo. 1 ano e meio que ele não joga absolutamente nada no São Paulo. Quase 2 anos, porque a Copa do Brasil não acaba em dezembro de 23. Ela acaba antes. De lá pra cá ele não jogou mais futebol, nunca mais jogou bola.
Não fez 2 jogos seguidos bem. Então, quando essa polêmica do Caleri começa a ganhar uma discussão, e eu decepcionei com você que criticou o Caleri, cara, pode decepcionar, mas pensa direitinho, eu não sou a decepção do São Paulo. Talvez seja o Júlio Casares, o Belmonte, o Caleri, o Zubeldia. Quem joga não sou eu. Quem contrata não sou eu. Eu estou analisando. E hoje, para ser muito franco, muito honesto, muito sincero, eu não vejo como o Caleri possa continuar, pelo menos titular do São Paulo. Sempre defendi. Tem que ser reserva. Coloque na reserva porque pode fazer muito bem para ele. Coloca na reserva que ele volta melhor, faz uma autocrítica, se posiciona melhor, melhora o preparo físico, volta melhor. Aí o cara fica meia hora no banco e volta e vai expulso, prejudicando todo mundo. Por exemplo, o Zubeldia, que sempre fez tudo pelo Caleri, sempre fez tudo. O Zubeldia hoje tá beirando também a demissão muito por culpa do Caleri. Muito por culpa desse jogo com o Atlético Mineiro. Já pensou como o Zubeldia teria vida mais fácil no São Paulo se ele ganha do Tadieres, ganha do Atlético Mineiro lá e também ganha do Alianza Lima na quinta-feira agora na Libertadores? Já pensou quanto que o Zubeldia seria valorizado? O Caleri atrapalhou o cara que sempre o defendeu. Sinto muito, não tem outra palavra. Então essa discussão do Caleri já me cansou, já deve ter te cansado também, mas não dá pra mudar o fato de que ele teve uma expulsão assim degradante, o que acabou, pra mim, machucou bastante a imagem dele no São Paulo e eu estou muito decepcionado com ele. O Luciano, eu quero falar pouco do Luciano aqui, porque esse pra mim já não deveria mais ser jogador do São Paulo. Pra mim, inclusive, não é mais. Se ele fizer o gol do título da Libertadores, cara, tudo bem, vai, beleza. Mas assim, eu não me confio mais nem um pouquinho. Ontem ele teve a grande chance da vida dele. Porque ter chance, junto com o Lucas, com o Oscar, com o Caleri alta, dividindo opiniões, dividindo protagonismo, é uma coisa. Agora, quando não temos o Lucas por contusão, não temos o Oscar por contusão, não temos o Caleri por má fase, o Luciano é obrigado a jogar bem. Nós precisamos dele. E ontem, acho que ficou comprovado, né? No Ferreirinha, André Silva e Luciano, ficou comprovado que o pior de todos é o Luciano. Isso pra mim tá comprovado. Juba, ele tem uma artilharia no Paulista de 2020. Tem. Ele tem uma artilharia no Paulista sei lá de quando. Ele fez gols não sei quando. Na Copa do Brasil era banco do Dorival, no Paulista do Crespo, campeão era banco do Crespo, então nos títulos ele era banco, no máximo banco. E com esse comportamento, com esse temperamento tão explosivo, a verdade verdadeira é que ontem, quando mais precisávamos dele, numa fase de crise do São Paulo, estamos em crise. Ganhamos do Tadieres, mas é crise. São Paulo tá mal, financeiramente, diretoria patética, técnico semi-demitido, né, sobrevivendo dia a dia ali no tricolor. Os caras que chegaram pra destoar ali, pra jogar tudo, estão machucados, que é o Oscar e Lucas. Então, e o próprio Pablo Maia, que era o principal foguete da equipe de base, o cara mais pronto pra ir pra Europa, tá todo mundo machucado. Então precisávamos demais do Luciano ontem. Não vai me ver aqui, chegar aqui, o Ferreirinha, o André Silva, quem mais? 2 reservas, né? Quem mais aí? O Marcos Antônio. Vamos cobrar o Marcos Antônio, cobrar o André Silva, o Ferreirinha. Cara, tudo reserva. Tudo reserva. Eu vou cobrar do Luciano, pode ter certeza. Eu vou cobrar do Luciano e Caleri porque eu não sou covarde. Eu não vou chegar aqui e vou cobrar do Max Cubreiras. Eu vou cobrar do Zubeldia. Não vou cobrar do Matheus Alves, eu vou cobrar do Luciano, pode ter certeza. Eu não fiz o meu canal aqui cobrando o jogador da reserva, sinto muito. Olhar agora e falar, a culpa é do Júlio Casares, que o São Paulo não ganhou do Velo Clube, não vai vir de mim. Vou cobrar o Casares das finanças e tal. Mas assim, olhar pro jogo de ontem e passar o pano pro Luciano, me esquece. Já o Zubeldia, eu quero aqui fazer um elogio, sim. Vou fazer um elogio. Está preparado para fazer um elogio pro Zubeldia? E aqui eu não quero briga, não quero, tá passando pano. Não é pano. Fazer elogio não é passar pano. Eu vou embasar o elogio e talvez você até concorde comigo. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos fazer o elogio pro Zubeldia agora. Vamos lá então. O Zubeldia, ele mudou o time para um 3-5-2, né? Contra a Ponte Preta foi acho que o último vexame mesmo, que nós tomamos uma virada no Morumbi. Depois ele muda o time contra o São Bernardo. Nós jogou que não valia nada, mas nós ganhamos de 3-1 com 3 zagueiros. E nós tomamos um gol mequetrefe do São Bernardo de pênalti que não foi e tal. Nem era pra ter tomado, era pra ser 3-0. Então o sistema de 3 zagueiros deu certo.
Pegamos Novo Horizontino nas quartas de final do Paulista, ganhamos de 1-0, não tomamos gol. Pegamos o Palmeiras na semifinal, fomos eliminados, mas foi garfado. Não foi pênalti no Vitor Roque. Nós não estamos conseguindo fazer os gols, mas também não estamos tomando. Aquele do São Bernardo do Palmeiras pra mim nem conta. Depois disso foi Sport Recife, um jogo horroroso, mas o sistema defensivo de novo funciona e foi 0-0. Tivemos aí agora o Tadieres fora, 1-0 pra nós. E Atlético Mineiro lá na casa do Atlético. Porra, tinha Hulk, tinha Scarpa, tinha aquele outro lá, o Júnior Santos no banco. Caramba, o time desse aí é muito forte, cara. E não tomamos gol do Atlético Mineiro também, né? E aí, por não tomarmos o gol, fora os titulares, tô falando do Júnior Santos da reserva já. Coelho, tinha um time muito capacitado ali no Atlético Mineiro. Rony não é bom, mas não é ruim. Não tomamos gol. E isso pra mim é um motivo de elogio. É uma melhora sim. Falta o ataque agora resolver? Falta. Mas só de ter arrumado a zaga, se você não enxerga uma mudança nisso, eu enxergo. Um time que não toma gols é um time que tá muito próximo das conquistas. E aqui eu estou sim elogiando o sistema defensivo do Zubeldia. Ah, mas é o Alan Franco, o Arboleda e a Ferrari. Tá, tudo bem, mas quando perde é o Zubeldia. Quando ganha é o Alan Franco. Não é justo. Ganhou, são todos. Perdeu, são todos. E hoje o sistema defensivo de São Paulo está... Desculpa. Está corretinho, né? Então eu tô gostando sim. Agora, no ataque tá faltando tudo pro São Paulo. Está faltando tudo. Vamos depender muito da individualidade do Lucas Moura? Sim. Vamos depender demais do Oscar inventar uma jogada do além? Sim, vai depender muito. Mas a zaga está arrumada. Então o Zubeldia é o ideal? Pra mim não. Pra mim ele não é ideal. Não é. Mas já é uma melhora. E quando ele melhorar, ele tentando melhorar, eu vou apontar aqui. Juba, você quer o Zubeldia no São Paulo então? Não. Mas é pra demitir agora? Pesado também, né? Vamos tentar acreditar, sei lá. Não tô aqui comprando a ideia do Zubeldia, não. Chegando pra você e falar, confie no Zubeldia. Não é isso. Mas não é muito sujo da minha parte se eu chegar aqui e não apontar uma melhora que eu estou vendo. Você quer que eu não quer que eu minta, que eu oculte os negócios. Tô aqui falando a real. Não gosto do trabalho do Zubeldia. Pra mim, o trabalho, até o Tadieres, um dos piores da história do São Paulo. Horroroso. Não tinha nada pra elogiar. Agora já tem o sistema defensivo. Por exemplo, o Luciano foi banco contra o Tadieres. Eu gostei, achei que foi justo. Calhou do Luciano voltar pro São Paulo porque o Oscar machucou e o Lucas Moura também. Então acho que até o problema Luciano, o Zubeldia tá tentando arrumar. Caleri foi banco contra o Atlético Mineiro e o Zubeldia estava certo. Tanto certo que o Caleri, quando entrou, tinha que entrar mesmo, o André tinha cansado, tá horroroso o André. O Caleri foi expulso de maneira assim infantil, irresponsável. Então estou vendo sim melhoras do Zubeldia. E a expulsão que ele teve ontem, ele foi um palhaço de circo até aqui em alguns momentos? Foi. Mas ontem não era para ele ser expulso. Ele critica o juiz de uma crítica honesta, que o Abel Ferreira faz o jogo inteiro, o jogo inteirinho. Nunca é expulso. O Zubeldia faz uma crítica honesta, o juiz amarela ele. Aí ele bate palma, e aí ele vai expulso. O juiz expulsou muito energicamente. Tá na regra? Está na regra. Bater palma, ironicamente, é pra tomar cartão amarelo. Mas o Zubeldia ele fez algo que todo mundo faz. Todos os técnicos fazem. Só ele vai expulso? Porque ele tá marcado já? Não é certo. A expulsão do Caleri foi certa, foi correta, não adianta. Chegou. Se é o Fagner cotovelando a cara do Hernanes, você não ia pedir a expulsão do Fagner? Então o Caleri tem que ser expulso também. Sinto muito. Bom, vamos falar do André Silva um pouquinho e da Superbet, Luiz Gustavo. Começar pelo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, cadê você, cara? Nós estamos te esperando. Melhore imediatamente, hein? É uma ordem da torcida do São Paulo pra você melhorar de saúde imediatamente e voltar como um touro que você é. Um monstro. Volte logo, nós estamos aqui orando. Eu tô orando pra você. Eu tô incomodadíssimo com essa história do Luiz Gustavo passando mal lá, mas eu tô orando muito pra ele e fica esse vídeo aqui em homenagem ao Luiz Gustavo, tá? Não é o Pablo Maia do pé, do joelho, é o Luiz Gustavo, não é o Lucas Moura, não é o Oscar, é pro Luiz Gustavo que a coisa ficou séria, ficou na respiração dele, então tô orando muito pra ele aqui e quem puder orar também, não é religião agora, é orar, só orar pro Luiz Gustavo ficar bem logo, né? Uma coisa humana, coisa do bem, o cara é do bem pra caramba, maravilhoso. O André Silva, ele teve a grande chance dele e ele não
Grêmio provou. Mas não foi a grande chance, Atlético Mineiro fora. É verdade. Eu acho que tem que dar mais espaço pro André Silva e esperar o próximo jogo. Jogar também contra o Alianza Lima, jogar também os próximos jogos do Brasileiro. Dá 5 joguinhos pra ele. Quem sabe, né? Não mostra que tem um atacante ali. E depois Rian Francisco, que eu acho que hoje merecia até a titularidade. Mas sabendo que o Zubeldia não vai colocar, eu abordo isso mais profundamente depois um pouco. Hoje, o André Silva não jogou nada. Né? Se alguém tá aí preocupado que eu não tô falando do André Silva, estou falando e mal. Não jogou nada. Mas o Caleri também não. O Luciano também não. Então o André Silva ele merece um pouco mais de chance porque ele jogou bem no São Paulo até aqui. Fechou? A diretoria do São Paulo teria pedido um pouco de paciência para o Zubeldia acabar com a pressão, com a fritura. E eu acho que eles pediram isso pra gente, pra torcida. A imprensa pouco pede o Zubeldia fora. Eu vi Mauro César Pereira e na Jovem Pan elogiando pra caramba. O cara classificou o São Paulo pra Libertadores. Querem demitir esse cara pra um que foi demitido da seleção brasileira agora no trabalho pífio. Pra mim é falácia, conversinha de quem não quer bem o São Paulo. Agora, a diretoria pedindo pra torcida, acho que muda de figura. É pra nós apoiarmos o Zubeldia? É pra nós gostarmos do Zubeldia? Eu não acho que gostar agora seja o caminho. É pra parar com a pressão? Beleza, vamos parar. Agora eu quero ver a diretoria do São Paulo. Eu vou parar, tá? Já parei com a pressão pra demissão do Zubeldia. Tô aqui analisando o São Paulo homem a homem aqui. Jogador a jogador. Diretoria, todo mundo. Mas será que essa diretoria, quando ver o São Paulo, possivelmente, talvez, tomara que não, mas se ver numa zona de rebaixamento, vai fazer o que com o torcedor que você tá pedindo agora pra apoiar o técnico que poucos confiam? Então isso também é um dilema, não é verdade? Apoia aí o Zubeldia. Aí amanhã ou depois você demite o cara numa zona de rebaixamento, contrata alguém às pressas, um Thiago Carpini da vida, às pressas, e aí você vai pedir o torcedor apoiando. Então, diretoria, ao invés de você só pedir o apoio do torcedor, apoie também um pouquinho a torcida. Apoie também. É pra parar com a cobrança, com a fritura no Zubeldia? Beleza, mas entregue resultado rápido. Se não entregar, troque. Porque nós não podemos ser rebaixados. Eu sei que tem gente por aí dentro do São Paulo que quer o São Paulo rebaixado, que torce contra pra ter razão. Mas não acho que não pode, né? Rebaixar o São Paulo. Pelo amor de Deus. A Superbet fecha com o São Paulo realmente um patrocínio que pode ser um dos maiores da história do clube. Da história do Brasil, inclusive, segundo informações da própria empresa, das postagens aí. Então, se o São Paulo tem realmente um dos patrocínios maiores da história, tem o FIDIC para amortizar as dívidas. Tem também alguns jogadores aí que podem ser vendidos. E mais a questão do Marinacks, que vai fechar com o São Paulo agora aí, tá para estourar o contratinho Marinacks com o São Paulo. Nós temos que acabar o ano não tendo mais esse buraco financeiro, não é verdade? As contratações já foram de graça, modestas de tudo. De tudo. O Enzo Dias, o Wendel, o Oscar, o próprio Lucas, veio de graça. Teve o Cedric, tudo de graça. Marcos Antônio, Tressoni emprestado, Santiago Longo e o lateralzinho esquerdo lá, o britânico lá também, tudo, Jamal Lewis, tudo emprestados. Não teve gasto, pensando bem. Gasto de salário, mas o gasto de comprar errado não teve. Então é um bônus sim para a diretoria, é um plus a mais, é algo que dá para confiar que o São Paulo está caminhando para amortizar as dívidas. Eu, sinceramente, hoje, eu estou empolgado com o São Paulo. Eu sei. Não é para tirar sarro não, mas eu estou empolgado com o São Paulo. Eu acho que nós temos condições de ganhar a Libertadores e Copa do Brasil. E eu acho que nós vamos acabar o ano tendo um superávit financeiro. Não declicar a dívida. Eu acho que vai diminuir a dívida. Tô empolgado. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!